O professor Daniel agora que vai fazer uma apresentação breve da doutora Maíra. Obrigada. Oi, boa tarde. Gostaria de agradecer também a Maíra que aceitou nosso convite. A Maíra era laureada em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense. Vou passar para o professor Daniel agora que vai fazer uma apresentação da doutora Maíra. Imagina. Desculpa. Então vou começar de novo aqui. Então, Desculpa. a Maíra ela é laureada em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, onde ela iniciou sua formação em Química Analítica e desenvolveu projetos utilizando os métodos cromatográfico e espectrometria de massas, aplicado a áreas como análise de alimentos, química ambiental, química de petróleo e derivados. Ela foi aluna do programa de pós-graduação em Química Analítica na Unicamp, onde realizou o mestrado de 2010 a 2012 e o doutorado de 2015 a 2018, no Laboratório de Espectrometria de Massas, onde ela desenvolveu estudos fundamentais e novas aplicações de espectrometria aplicada a diversas linhas de pesquisa. Atualmente ela é pesquisadora, tecnologista em metrologia e qualidade no Inmetro, onde ela trabalha desde 2012, trabalhando na divisão de metrologia química, e ela atua em projetos de espectrometria de massas, nas mais diversas áreas de aplicação, com experiência em massas do tipo ion trap, Ketoff, e além de técnicas de mobilidade iônica e espectrometria de massas de razão isotópica. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, Maíra, a palavra é toda sua. Obrigada, professor Daniel, professora Maiara, professor Rodrigo Souza, que infelizmente não pôde estar aqui. Agradeço a oportunidade e para falar um pouco sobre as linhas de pesquisa do Inmetro, né? Então, foi difícil achar um título para a palestra de hoje, então achei que o título Espectrometria de Massas e a Ciência das Medições, metodologias analíticas e resultados confiáveis para a caracterização de produtos do mercado brasileiro e seu controle de qualidade, poderia resumir bem o que eu vou apresentar hoje. Então, como o professor Daniel falou, eu sou pesquisadora tecnologista em metrologia e qualidade do Inmetro, sou do Laboratório de Análise Orgânica da Divisão de Metrologia Química e Térmica, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro, porque o Inmetro também, para quem não sabe, tem programas de pós-graduação, tanto profissionais quanto acadêmicos. Então, por que a espectrometria de massas ela é a técnica que me cativou assim tanto ao longo da minha carreira, né? Porque nos últimos anos a espectrometria de massas ela teve muitos avanços e atualmente a versatilidade que a técnica permite, os desenvolvimentos tecnológicos que essa técnica teve, permite praticamente a análise de qualquer tipo de molécula orgânica e também de espécies inorgânicas, né? Então, ela pode ser utilizada para caracterização de amostras simples, né? Até de uma molécula simples de metano, até a proteína super complexa de muitos quilodaltons, né? Porque se a gente for pensar que a gente pode ter diversos tipos de sistemas de introdução de amostra, como cromatografia líquida, gasosa, a gente pode fazer infusão direta da amostra, pode acoplar um sistema de eletroforese capilar, a gente pode não usar nenhum tipo de preparo de amostra, a gente pode ter vários tipos de métodos de ionização por elétron, que é aquela mais famosa que a gente aprende nas disciplinas da graduação, a gente pode ter fontes de MALD, fontes de elétron spray, fontes ambientes, tipo DART, DESI, enfim, também analisadores do tipo quadrupolo, de baixa resolução, alta resolução, que permite a gente fazer atribuição de massa exata, permite que a gente faça quantificação de partes por trilhão em matrizes biológicas, de compostos super complexos, em matrizes complexas. Então, assim, a espectrometria de massa, se a gente for ver o número de possibilidades instrumentais que a gente pode ter hoje em dia no nosso laboratório, ela é a ferramenta analítica perfeita para a metrologia química, né? Então, ela é realmente uma técnica com muito potencial para isso.
E dentro da nossa divisão de metrologia química, a gente pode aplicar ela para diversas finalidades, né? A gente pode desenvolver projetos de pesquisa em metrologia científica para dar suporte à indústria e a outros institutos de pesquisa, como a universidade. A gente desenvolve métodos analíticos também para várias aplicações. Uma das principais aplicações, né, que a gente desenvolve lá no nosso laboratório, principalmente de análise orgânica, é a produção de materiais de referência certificados, também para dar suporte aos laboratórios acreditados, utilizando, né, também a técnica de espectrometria de massas, claro. A gente pode utilizar ela em calibrações, a gente pode fornecer treinamentos na técnica, organizar e promover ensaios de proficiência, determinando o valor de amostras de referência, determinando o valor de referência das amostras. E a gente também utiliza muito a espectrometria de massas para participar do que a gente chama de key comparison, né, que são as comparações chaves, que é quando a gente compara a gente se compara frente aos outros institutos de metrologia ao redor do mundo, né? Então a gente recebe uma amostra, todos os institutos de metrologia medem aquela amostra e a gente vê como que o metro está medindo aquela amostra frente a outros institutos de metrologia. Então, para isso, a gente utiliza a espectrometria de massas, com certeza, né, com várias finalidades, e hoje eu vou focar principalmente nas aplicações em projetos de pesquisa e em desenvolvimento de métodos analíticos. Então, o objetivo dessa palestra, né, eu vou apresentar algumas aplicações que a gente desenvolveu em suplementos alimentares para a área de biocombustíveis e produtos da biodiversidade brasileira, principalmente madeira, né, que está muito em alta atualmente, né, devido aos problemas de desmatamento que a gente está observando aí na mídia, e óleos amazônicos, que na verdade, vamos dizer assim, uma das soluções para esse problema do desmatamento. Então, a primeira aplicação que eu vou apresentar foi um projeto que a gente desenvolveu em que a gente utilizou a proteômica para a investigação da adulteração de suplementos alimentares derivados do soro do leite, o famoso whey protein. Como surgiu essa demanda para análise de whey protein, né? A gente teve, em uma época, uns anos atrás, várias denúncias à Anvisa sobre a qualidade desse produto, né? Alguns produtores de whey protein solicitaram análises particulares desses produtos e obtiveram dados alarmantes sobre a qualidade desses suplementos. E também porque se tem, né, ou se estava tendo, não sei se isso mudou, não acompanhei mais isso, um uso abusivo pela sociedade brasileira, né? Então, a Anvisa entrou em contato com a presidência do Inmetro e a nossa diretoria de avaliação da conformidade, a DICONF, entrou em contato com a nossa diretoria, né, a diretoria de metrologia científica, e solicitou a demanda para a gente que então na época ainda era só divisão de metrologia química e através da divisão de orientação e incentivo à qualidade. E assim a gente iniciou um projeto para avaliar a qualidade desses produtos do whey protein. E o que é o whey protein, né? São proteínas do soro do leite. A gente sabe que elas possuem alto valor nutricional, tem alto valor conteúdo de aminoácidos de absorção rápida. O whey protein é relativamente barato, porque ele é um subproduto da produção do queijo, e apresenta alto teor de proteínas, gordura, lactose, sais minerais. O leite da vaca, né, que é da onde é obtido o whey protein, né, ele basicamente contém 20% de whey, e desses 20% de whey, essa é basicamente a composição de proteínas, né? 65% são beta-lactoglobulinas, depois a segunda maior proteína são a alfa-albumina, depois seralbumina bovina e depois as imunoglobulinas. Então, a gente sabe que esse é mais ou menos o perfil de proteínas que a gente deve esperar encontrar no whey protein. E agora a gente se pergunta, né? O whey é bom, né, para a sociedade, para quem consome ele?
pesquisas apontam que sim, ele ajuda, né, na síntese proteica, na síntese muscular, melhora a redução do acúmulo de gordura, o desempenho físico, mas, assim, há muitos nutricionistas que questionam a real necessidade da utilização desses suplementos por determinadas pessoas que não praticam o exercício físico excessivo, né? Então, pessoas que realmente não haveria necessidade de consumir aquele suplemento, mas mesmo assim porque é uma coisa da moda, então consomem, e principalmente não se sabe se aquele pó, né, que você está tomando ali realmente é o whey, né? A gente acredita que mas na verdade pode ser qualquer coisa. Então, para isso, a gente desenvolveu uma estratégia analítica. A gente trabalhou principalmente com whey protein concentrado, isolado, e a gente aplicou métodos físico-químicos e análises instrumentais por espectrometria de massas. Os métodos físico-químicos, a gente avaliou o teor de carboidratos e o teor de proteínas totais, e as análises por espectrometria de massas, a gente avaliou micromoléculas não declaradas, por exemplo, cafeína, taurina, creatina, que não são, assim, aumentam a performance do atleta, mas elas, teoricamente, têm que estar declaradas no rótulo. E a análise de proteína, a gente utilizou a técnica de proteômica shotgun, que é o que eu vou falar aqui hoje. A maioria das amostras já foi reprovada só pelo teor de carboidratos e proteínas totais e pelo screening de micromoléculas que a gente fez por cromatografia a gás e cromatografia líquida. Mas a análise de proteínas, da origem da proteína, também revelou algumas características interessantes. Então, a análise proteômica é uma técnica que ela tem como objetivo identificar e quantificar um conjunto total de proteínas em uma amostra biológica, seja ela, pode ser um tecido humano, um fluido, e pode ser um alimento também. Qualquer amostra de proteína pode ser analisada por uma análise proteômica. E no caso do whey protein, nosso objetivo foi avaliar a origem das proteínas que estavam contidas ali naquele suplemento e detectar a adulteração com proteínas de outras fontes e que podem ser de menor valor biológico. A gente não está dizendo que são proteínas de menor valor biológico, mas elas podem ser, né? E é importante notar que essa adulteração ela não seria detectada se a gente analisasse somente o teor de proteínas totais, afinal, proteína é proteína, né? Se a gente mede o teor de proteína total, ela não consegue diferenciar se aquela proteína é realmente do soro do leite ou não, mas é teoricamente uma adulteração. Então, para isso, a gente utilizou a técnica de proteômica shotgun, utilizando o Data Independent Analysis, ou Acquisition, e nessa técnica a gente tem informação sobre o íon precursor e seus fragmentos, né? A gente oscila o método de aquisição, a gente ora tem espectros de massa de baixa energia e de alta energia, promovendo a fragmentação desses peptídeos, e a gente compara esses espectros de fragmentação com um banco de dados a fim de fazer a reconstrução desses espectros e desses peptídeos e assim das proteínas com relação à proteína, né, que deu origem àqueles peptídeos e identificar a proteína em si. Então, o protocolo é muito bem estabelecido desse método, você pega o conjunto total de proteínas, faz uma digestão geralmente com tripsina, uma separação cromatográfica, geralmente por cromatografia nano, né, nano PLC, depois faz essa análise por espectrometria de massas, por MSAE, né, que é essa técnica que você tem tanto a informação do íon precursor quanto dos fragmentos, e depois faz a interpretação utilizando o banco de dados de proteínas. A metodologia que a gente utilizou, ela foi relativamente simples, a gente tomou uma alíquota de 1 grama de whey, dissolveu todo esse conteúdo numa solução que promovia a dissolução total, né, desse volume
de alíquota, né, uma solução de ureia, bicarbonato de amônio e dodecil sulfato de sódio, depois vórtex, centrifugação, utilizamos um filtro de 3 kDa, né, para tirar qualquer conteúdo de micromoléculas que a gente poderia ter e ficar só com as proteínas. Depois a gente quantificou essas proteínas e tomamos alíquotas para ter sempre 500 microgramas de proteína para fazer a digestão com tripsina. Depois fizemos a análise, né, por cromatografia nano-PLC e aquisição por MSAE em um espectrômetro de massas Synapte HDMS da Waters. E depois o tratamento de dados usando o software ProteinInks também da Waters. Para a identificação de proteínas, então a gente utilizou o banco de dados UniProt. E aí que vem a parte interessante, porque a gente começou a pensar quais poderiam ser as proteínas adulterantes nesse caso, né? Então, o que poderiam adicionar no whey para adulterar? Então, a gente pensou em proteínas de frango, maisena, arroz, batata, soja e trigo. Farinha, né? Principalmente. Sendo que a gente espera que a gente só tivesse proteínas da espécie Bos-Taurus, né, que é o leite de vaca. E a gente também aplicou alguns filtros, né, para excluir proteínas que não foram bem identificadas e quantificadas no nosso conjunto de dados. E a abundância de cada proteína identificada também foi utilizada para a interpretação dos resultados. E aí, com relação aos resultados, né, para essas amostras, a gente teve um total de 523 proteínas identificadas, foram 14 amostras, foram 15 amostras analisadas nesse estudo. Após esse filtro só de proteínas quantificadas, restaram 211 proteínas. E interessante que foram 16 amostras. Dessas 16 amostras, 6 amostras apresentaram proteínas de outras fontes. E algumas delas até falavam no rótulo que poderiam conter proteínas de outras fontes, mas na maioria delas não. E isso indica, né, a adição não declarada de proteínas de outras fontes, ou até mesmo contaminação na produção ou no invase desses whey protein. E também a gente investigou o conteúdo de beta-lactoglobulina, que é a principal proteína do whey protein. A gente espera obter valores próximos a 70%, que a gente está falando de estouro, né? A gente não está falando de leite. E a gente só observou esse valor para as amostras aqui 2, 7, 12 e 16. Para o restante das amostras, a gente teve valores próximos ou inferior a 20%. E isso pode indicar um whey protein de baixa qualidade ou até mesmo o uso de leite integral ou leite puro, sem ter nenhum processo sem ser o whey, né, naquela amostra. E aí isso indica também que o whey protein, na verdade, para a maioria das amostras, não é o whey protein, como esperado, né? Na verdade, é uma mistura de várias proteínas, até de outras fontes, e o conteúdo de proteínas não está consistente com o que é esperado para o soro de leite. A gente também analisou, né, as proteínas, os peptídeos de outras fontes, né, com o objetivo de futuramente montar um banco de dados de peptídeos marcadores dessas outras matérias-primas que podem estar adulterando o whey protein, para montar métodos mais rápidos e mais baratos, né, chamando de métodos targets, para a gente focar nos adulterantes. Então, por exemplo, eu quero ver se tem adição de trigo, então a gente vai focar em determinados peptídeos de trigo nas amostras, ao invés de ter que analisar o conjunto global. Então, por exemplo, a gluteína, a gama-gliadina para trigo, ou a glicinina para soja, e assim por diante.
Esse trabalho foi publicado no Journal of Proteomics, então quem quiser saber mais informações sobre ele, a literatura está disponível. Outra aplicação bem diferente agora, mudando totalmente de assunto, a gente trabalhou também bastante com biocombustíveis, utilizando a técnica de razão isotópica. Desde os anos 2000, né, começou aquela história do biodiesel, né, a gente teve um grande investimento no setor de biodiesel, e sempre teve aquela discussão, né, para a gente ter fontes de matérias-primas mais renováveis, mais sustentáveis, mas se a gente for analisar realmente, né, se o biodiesel que ele é renovável, não se tem dúvida, mas se ele é um processo sustentável, há muitas dúvidas sobre isso, né? Então, a busca por matérias-primas que contribuam para essa sustentabilidade sempre foi o grande gargalo aí da produção do biodiesel. E aí, uma das matérias-primas que surgiu nessa história toda foi a Jatropha curcas, né, o peão manso, que surgiu como uma alternativa devido a várias vantagens, né, como alto teor de lipídios, não competia com alimentos, e como toda matéria-prima, né, era necessário fazer um controle e uma certificação. E aí, com relação a isso, a técnica de razão isotópica ela é muito adequada para isso, porque a razão isotópica ela pode servir como parâmetro para certificar matérias-primas. E como se existe, na verdade, várias matérias-primas não só para a produção de biodiesel, mas para a produção de alimentos, bebidas e diversas outras coisas, a gente precisa ter sempre medidas isotópicas muito precisas e rastreáveis e exatas. E então, falando um pouquinho da espectrometria de massas de razão isotópica, eu não sei assim, se todo mundo já ouviu falar ou se é familiar, a gente sabe que na natureza a gente tem, na tabela periódica, os isótopos dominantes, né? Então, tem o carbono 12, o nitrogênio 14, o oxigênio 16, o enxofre 32, o hidrogênio, e um ou mais isótopos estáveis, como o carbono 13, o nitrogênio 15, o oxigênio 17, 18, 33, o enxofre 33, 34, com natural abundância, né? E a gente tem também os isótopos radioativos, né? Mas a técnica de razão isotópica, ela mede isótopos estáveis. E no metabolismo das plantas, ou em qualquer matéria, de carbono, um carbonato, uma terra, enfim, qualquer depósito de carbono na natureza, a incorporação desses isótopos ocorre de forma diferente. Então, ocorre um processo chamado fracionamento isotópico. Então, determinados materiais ou plantas vão ter pequenas variações nesse valor de razão isotópica que a gente chama, e isso pode ser usado para caracterizar matérias-primas, né? E para fazer a medição dessa característica, a gente utiliza a espectrometria de massas de razão isotópica, porque ela realmente ela mede essas pequenas diferenças na variação das abundâncias dos isótopos no sistema. Então, se a gente for olhar o planeta Terra, né, como um todo, a gente sabe, né, que a abundância do carbono 12 é 99,892%, e a do carbono 13 é 1,108%. Isso é mais ou menos constante. Então, se a gente medisse, se fosse capaz de medir a abundância isotópica do planeta Terra inteira, ia dar essa proporção, né? Mas como a gente não pode, né, analisar o planeta Terra como um todo, né, seria um volume de amostra muito grande, então a gente analisa pequenas partes dele. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui a Jatropha curcas e pensar que a gente vai extrair o óleo dela e analisar, fazer um processo de transesterificação e analisar uma molécula de éster metílico de ácido graxo contida nesse óleo, a gente consegue, então, medir as pequenas proporções, pequenas variações entre a abundância relativa de carbono 13, 12, oxigênio 18, 16, deutério e hidrogênio, e assim por diante.
E essa assinatura característica é devido ao processo de fracionamento isotópico que ocorre quando a Jatropha curcas, quando está crescendo, ela incorpora, né, o CO2 durante a fotossíntese, né, ela é uma planta de metabolismo C3, então na sua rota metabólica ela incorpora o CO2 de formas diferentes, né, de que uma planta C4, de que uma planta CAN, então ela diferencia carbono C3, C13 e C12 de formas diferentes. Então, a espectrometria de massa de razão isotópica, ela vai medir essas pequenas variações nessas determinadas moléculas ou amostras. Então, a gente tem aqui um esqueminha rápido de um espectrômetro de massa de razão isotópica. A gente pode ter vários tipos de introdução de amostra, pode ser um analisador elementar, um cromatógrafo a gás, uma cromatografia líquida. E aí, o que sai do cromatógrafo ou do analisador elementar, ele é convertido ao gás de trabalho. Se for CO2, se for carbono, ela vai sofrer uma combustão, vai ser convertida a CO2. E esse CO2 que é liberado pela amostra vai ser comparado ao CO2 de referência e que é calibrado utilizando o material de referência. E a partir dessas diferenças, a gente consegue medir, né, a partir das razões 44, 45, 46, a razão delta, né, que é o que a espectrometria de massa de razão isotópica fornece para a gente. Ela não fornece um espectro, ela fornece a notação delta, que é a razão isotópica da amostra menos a razão de um padrão vezes 1000, dividido pela razão de um padrão. E aqui a gente tem um exemplo de um dado de um cromatograma de razão isotópica. Então, aqui a gente tem 2 pulsos do gás de referência e um pico cromatográfico ou um pico de uma amostra que saiu de um analisador elementar, que vai ter a razão isotópica determinada por comparação a um gás de referência. A gente tem vários materiais de referência certificados para calibração do gás de referência, que são fornecidos, né, por institutos de metrologia ao redor do mundo, como o NIST, a Agência Atômica, o LGC, enfim, várias instituições ou até mesmo universidades fornecem não materiais de referência, mas materiais de referência terciários, que a gente chama, que ajudam a gente a calibrar esses gás de referência. Então, para análise do pinhão manso, a gente conseguiu amostras de várias regiões geográficas do Brasil. Então, a gente conseguiu 9 amostras que foram doadas pela Embrapa. A gente extraiu elas em triplicata e analisou os óleos, né, por análise elementar e acoplada à razão isotópica, e não houve diferença significativa nos valores de razão isotópica para o óleo bruto, né, indicando que o processo de extração não causa nenhuma diferença, né, no valor isotópico das amostras. A gente extraiu por extração por Soxhlet mesmo. É sempre bom ter amostras de origem geográfica diferente, porque não tanto para carbono, porque carbono varia mais com o metabolismo da planta, mas para alguns isótopos, tipo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, varia muito com as condições hídricas, as condições de solo. Então, é muito importante a gente ter avaliar a influência da origem geográfica na determinação do valor isotópico. E aí, o interessante desse trabalho foi que a gente avaliou o processo de transesterificação para medir, né, a razão isotópica dos ésteres metílicos de ácido graxo do biodiesel de Jatropha curcas, utilizando padrões internos. Então, a gente adicionou um padrão interno durante o processo de transesterificação e adicionamos também um outro padrão só para avaliar quanto a análise também causava um processo de variação, né? Porque na verdade, todo o processo, tanto de derivatização, análise, pode causar o que a gente chama de fracionamento isotópico e causar e gerar valores inexatos e
e falta de, quer dizer, gerar um processo, um valor que não está, assim, baixa precisão e exatidão na determinação do valor isotópico, que é ruim metrologicamente, né? Então, para isso, a gente utilizou um padrão que a gente chamou de padrão interno, né, que participou do processo de transestrificação, que é o FEM C22, e um padrão C19, que ele entrou só no final, só para acompanhar o método cromatográfico e para corrigir os valores para os ésteres metílicos das atrofa-cucas. A gente determinou os valores de referência desses padrões utilizando a técnica de análise elementar, que é uma técnica tida como mais de referência, porque a gente consegue utilizar padrões internacionalmente aceitos para fazer a calibração desse sistema. Então, aqui estão os valores que a gente vai utilizar como referência desses padrões secundários de trabalho. E aqui tá alguns exemplos de cromatograma que a gente utilizou, que a gente otimizou para o nosso método. Aqui é um exemplo de um material de referência de biodiesel de soja, que foi produzido pelo NIST e pelo Inmetro. Isso aqui é um cromatograma de GC e RMS. E aqui um cromatograma de uma amostra real de FAMES, né, ésteres metílicos de ácido graxo da atrofa-cucas, mais o padrão de C19, que entrou após a transestrificação, e o C22.0, que participou do processo de transestrificação junto com os ésteres metílicos, junto com o óleo, na verdade, de atrofa-cucas. E a gente também injetou entre as amostras os padrões C18.0, FAMES, né, de C18.0 e C22, para fazer carta de controle. E aí, observando a variação, né, que está na mesma escala, a variação entre o valor, né, de referência para o C19, que não participou da reação, e para o C22, que participou da reação de transestrificação, a gente observa desvios muito maiores para o C22, que participou do processo de transestrificação. O que demonstra que, no final das contas, né, qual é a mensagem que eu quero passar aqui? Que quando a gente faz reações de derivatização para análise de GC e razão isotópica, isso causa o fracionamento isotópico e isso precisa ser corrigido. Então, na verdade, é quase que mandatório que a gente utilize padrões internos e, de preferência, até um outro padrão interno que não participe da reação, mas acompanhe o método cromatográfico para poder fazer a correção desses valores. E assim a gente fez o que a gente chama de correção de 2 pontos, né, ou bracketing, e corrigimos o valor para todos os ésteres metílicos que foram medidos junto com esses 2 padrões. E aí a gente comparou aqui o valor de delta, né, que é o que a razão isotópica mede, delta de carbono 13, em relação à escala internacional, que é o VPDB, Viena Pedi Belemita, que é o zero point da escala internacional para a razão isotópica, e obtivemos o valor de delta em menos 29,51, mais ou menos 1,03 para a GC e RMS. E comparando esse valor com a técnica de análise elementar, que é uma técnica que não passa por nenhum tipo de reação, você analisa o óleo bruto e, enfim, não tem a probabilidade de fracionamento isotópico é muito menor, a gente conseguiu ter um desvio aí próximo de 0,5, que é o que é o aceitável para a diferença dessas 2 técnicas. E se a gente não tivesse, eu não mostrei o resultado, se a gente não tivesse feito essa correção, o desvio teria sido muito maior. Então, como conclusões desse trabalho, a gente demonstrou o processo de fracionamento isotópico em reação de uma simples reação de transestrificação, que é muito comum em GC, né? A gente faz isso toda hora. E traçamos, né, acho que foi um dado inédito, o perfil de delta de carbono 13 para a amostra de peão manso.
e demonstramos, né, qual a importância da utilização de padrões secundários de trabalho, que é praticamente mandatório para diminuir erros sistemáticos e aleatórios em análise de GC por razão isotópica, e para seguir o princípio do tratamento idêntico, que é um princípio de razão isotópica que fala, né, que a amostra e o padrão devem ter a mesma estrutura química e devem seguir o mesmo processo durante a análise. Esse trabalho também foi publicado, então também fica aí a literatura para quem quiser ter mais informação. A mesma coisa a gente fez também para o bioetanol de cana-de-açúcar, então o mesmo processo pode acontecer. Então a gente tem aí a cana-de-açúcar, ela, ao contrário do pinhão manso, é uma planta de metabolismo C4, então se a gente fizer a fermentação, vai ter o etanol, e aí qual vai ser a razão isotópica dessa molécula de etanol, né? Ela é uma planta C4, então aí a gente espera algo em torno aí de entre menos 10 e menos 12, que é o perfil característico de planta C4. E aí, nesse trabalho, a gente analisou 31 amostras de bioetanol de cana-de-açúcar de diferentes usinas do Brasil. E só para comparar também, a gente conseguiu 6 amostras de outras matérias-primas, tipo beterraba, trigo, milho, uva e de outros países. E o interessante aqui é que não que ninguém nunca tivesse analisado etanol, né? Lógico que as pessoas já tinham analisado etanol por GC e RMS, mas as pessoas utilizavam outros padrões para calibrar o sistema. Por exemplo, analisavam o etanol, mas calibravam o sistema com um alcano. Então, isso é meio teoricamente errado, porque não segue o princípio do tratamento idêntico, né? Então, o ideal é a gente medir etanol e calibrar o sistema de razão isotópica com padrões de etanol. Então, assim, a gente fez tanto para calibrar o gás de referência quanto para normalizar os resultados. Então, aqui está um gráfico representando a distribuição dos valores isotópicos que a gente obteve. Então, para as amostras de metabolismo, o etanol, a gente tem algum etanol de planta C3 também, como trigo, beterraba e uva, aqui em torno de menos 27, entre menos 27 e 25, proveniente da França. Aqui as amostras de cana-de-açúcar do Brasil, mais ou menos em torno de menos 12, só uma que ficou mais ou menos em torno de menos 10, e aqui 2 amostrinhas de etanol de milho dos Estados Unidos. A gente, a partir dos dados que a gente mediu, a gente calculou uma densidade de probabilidade para obter qual o valor mais provável do perfil do etanol brasileiro. Então, o valor mais provável para delta de carbono 13 do etanol brasileiro de cana-de-açúcar ficou em menos 12,48 per mil, com um intervalo de confiança entre menos 12,68 a menos 12,28. Então, esse é o perfil do bioetanol de cana do Brasil. E esperando, aí a gente também calculou qual é o perfil esperado para novas amostras. Assim, para novas amostras desconhecidas, se a gente pegar uma amostra qualquer, qual é a chance, né? Qual é o intervalo que a gente espera que ela caia? Novas amostras, né? Então, esse intervalo ficou em torno de menos 13,27 e menos 10,32. E é importante ressaltar que essa metodologia, né, esses cálculos estatísticos, ele pode ser empregado para qualquer tipo de matéria-prima, desde que a gente tenha um número razoável de amostras, né? E também de várias origens geográficas, também interessante. Então, a gente também publicou esse trabalho, e aí fica a literatura. Então, aqui é o nosso sistema de razão isotópica, lá do Inmetro. A gente tem um cromatógrafo e um analisador elementar. Atualmente, a gente está fazendo os isótopos de carbono e nitrogênio, mas a gente tem a capacidade de fazer isótopos de oxigênio, enxofre e hidrogênio também.
Espero que ano que vem a gente consiga fazer a instalação desses isótopos. Atualmente, a gente está participando de comparações internacionais para melhorar nossa capacidade de medição. Então, a gente está comparando nossos resultados com outros institutos de metrologia e estamos também com algumas colaborações em vista, né, para o próximo ano, que deveria ter sido esse ano, mas com a pandemia não ocorreu, né? E esse equipamento faz parte do Centro de Equipamentos Multiusuário do Inmetro. Então, caso alguém tenha interesse em formalizar alguma colaboração em razão isotópica, é só entrar em contato comigo ou com o chefe da divisão de Química e Química e Térmica, e a gente pode conversar sobre isso. Então, indo para uma outra aplicação, agora falando um pouquinho mais de madeira, né, que está bem alta agora por causa desses problemas que a gente está passando aí por conta do desmatamento, né, que não vem de agora, né, mas vira e mexe isso vem para a mídia, toma mais uma atenção maior da mídia. Então, a gente desenvolveu uma metodologia por espectrometria de massas também, mas aí focada para diferenciação do mogno brasileiro e africano. Porque o mogno brasileiro, né, a Esvetinia macrófila, ela é uma das espécies de madeira mais preciosas da Amazônia brasileira. E principalmente na década de 90, madeireiras removeram ilegalmente, né, porque tudo no Brasil aqui é meio ilegal, milhões de metros cúbicos de mogno nativo da floresta amazônica, e isso foi uma das principais causas desse principal desmatamento mais forte, né, da floresta amazônica. Tanto que em 2002 ela foi incluída no apêndice 2 do CITES, né, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas. E o extrativismo de mogno brasileiro, dessa espécie, a Esvetinia macrófila, ela é atualmente controlada pelo governo através de lei. Né? Não é permitido extrair essa madeira em solo brasileiro. Então, se alguém for pego com um carregamento de Esvetinia macrófila, hoje ele é preso. E o decreto, né, de 2003, 4.593 de 2003, ele criou a Comissão Especial do Mogno, que surgiu aí para propor soluções, né, para uma situação do mogno sem origem comprovada e para estabelecer linhas de pesquisa prioritárias para a preservação e manejo da espécie. Embora, né, o Brasil tem leis maravilhosas, mas ele não tem mecanismos de se fazer cumprir a lei, né? Isso aqui é uma reportagem que eu peguei aqui em 2016, né, do The Guardian, dizendo, né, que algumas madeiras de lei, né, provavelmente estão chegando na Inglaterra, né, e não se sabe, aí não se sabe, né, as pessoas estão comprando sem saber. Então, realmente é preciso fazer alguma coisa. Então, se estima que dos 159 milhões de hectares, né, que existia, né, uma estimativa, né, só se restou aproximadamente 35% dessa floresta natural, né, nessa região aí que cobria do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Então, aqui é mais ou menos um mapa da devastação do mogno nativo do Brasil. E aí, na década de 70, mais ou menos, se introduziu essa espécie exótica, o mogno africano, como uma opção para o mogno nativo no Brasil, né? Porque é uma madeira bem parecida com o mogno brasileiro, né? Então, assim, uma opção para quem quer comprar o mogno brasileiro, mas eu quero ter um mogno. Quero ter um móvel de mogno, mas não posso ter um móvel de mogno, então vou fazer de mogno africano. Ela tem também uma alta qualidade e resistência a xilófagos, né, que são insetos que comem a madeira. Ambas são da mesma família, mas têm gêneros e espécies diferentes.
Só que elas são esteticamente semelhantes e é com isso, assim, se tiver um carregamento e como saber, né, se é mogno brasileiro ou africano, fica realmente muito difícil, porque faltam, né, técnicas, os inspetores falam que falta realmente uma técnica para fazer essa análise de forma inequívoca. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma metodologia por espectrometria de massas para diferenciar o mogno brasileiro e o mogno africano. Então, aqui, o mogno africano, gênero espécie Caivorensis, e o mogno brasileiro, Vitina macrófila. O método de análise foi muito simples, é uma simples extração com metanol, diluição em modo positivo com um pouquinho de íon de sódio, em modo negativo um pouquinho de hidróxido de amônio, e os extratos metanólicos foram analisados por infusão direta em fonte de íons electron spray em um espectrômetro de massa do tipo Kiltoff. E aqui a gente também analisou, para o mogno africano a gente tinha a seção radial toda, né? E a gente coletou amostras ao longo de todo o raio, tanto do cerne quanto do alvúrno até a casca, para também avaliar, né, como é que variava os espectros em função do raio. Então, aqui a gente tem os espectros, e a comparação dos espectros do mogno africano e mogno brasileiro. A gente repara que os perfis são completamente diferentes, o que é muito bom para a gente, né? Então, a diferenciação é realmente inequívoca, porque o mogno africano, os metabólitos secundários, ou também chamados de metabólitos especiais, são principalmente os limonoides caenolídeos e senegalídeos. Já o mogno brasileiro estão presentes principalmente limonoides fragmalínicos. No modo negativo, a mesma coisa, né? Para o mogno africano, a gente vê principalmente a catequina ou epicatequina, a gente não é capaz de diferenciar isômeros, e seus dímeros, trímeros e tetrâmeros, que são as cianidinas. E para o mogno brasileiro, o principal íon é o 5-onaim, de razão massa carga 451, e o seu fragmento é relativo à perda de catecol. Então, aqui estão todos os limonoides, né, que a gente detectou possivelmente, né, detectou para cada espécie. Esse trabalho foi publicado na capa do Analytical Methods, e a gente atualmente tem uma dissertação de mestrado da Thaís, minha aluna, para expandir esse método para um conjunto maior de madeiras, para conseguir, né, desenvolver uma metodologia para fazer identificação de madeira no Inmetro. E, por fim, né, a última aplicação que eu vou mostrar, porque eu acho que eu já talvez estou estourando um pouco o tempo, é a aplicação também em óleos amazônicos, porque os óleos amazônicos eles estão sendo muito explorados atualmente pelas indústrias farmacêuticas, alimentícias e de cosméticos. A gente tem visto muito nas farmácias, nas perfumarias, e eles são uma alternativa para o problema que eu abordei anteriormente, porque esses óleos eles são extraídos de frutos, de sementes, de polpas das árvores. Então, se a gente agrega valor aos frutos, às sementes, a gente está fazendo com que a árvore fique de pé, ela fique produtiva, fique ali, né? Então, agregando valor a isso, não faz sentido que a gente corte as árvores. E é muito interessante que, antigamente, no estado do Pará, se fazia vassoura de ucuúba, da árvore, da madeira de ucuúba, até se descobrir que a manteiga de ucuúba é uma manteiga incrível, cheia de propriedades. E aí, hoje em dia, não... Ai de quem derrubar uma árvore de ucuúba, né? Imagina fazer vassoura de madeira de ucuúba, né? Um negócio hoje em dia é absurdo. Então, com isso, se inibe o extrativismo ilegal de madeira e minimiza
os riscos de extinção dessas espécies nativas da Amazônia. Além do que, a gente ajuda, né, uma forma de sustento para as famílias ribeirinhas, porque elas vivem da coleta dessas sementes. Então, elas coletam e vendem essas sementes ao peso, né, para as empresas que extraem os óleos, né, na Amazônia. A indústria vem investindo muito dinheiro, né, em produtos de alto valor agregado, eles não são baratos, esses produtos, e desde a época do Otto Bottiglione, ele já falava, né, que os produtos da Amazônia eles tinham alto potencial para química medicinal, e como todo produto de alto valor comercial e alto valor medicinal, ele tem potencial para fraude, né? E a única maneira de se combater fraude é entender a composição, né, com mais nível de detalhe possível. Então, aqui eu estou mostrando, né, um artigo sobre a graviola, que é tido como uma das espécies com maior potencial anticâncer, né, por causa das acetogeninas presentes nela. Então, dizem que tomar suco de graviola é super interessante. Também aqui uma aplicação para óleo de pracaxi, para queimadura, também falo que tem uma propriedade cicatrizante também incrível. E aqui, né, produtos aí que a gente deve estar já vendo aí direto no mercado, né, que utilizam óleos amazônicos como matéria-prima, né, e são super caros. Então, a gente trabalhou nesse projeto com 15 espécies amazônicas, né, açaí, andiroba, enfim. Essas espécies bonitinhas aí, coloridinhas. E a gente também comparou elas com outros óleos e gorduras de aplicações mais triviais, como óleo de soja, milho, girassol, esses que a gente está mais acostumado a trabalhar para entender aonde que eles se encaixam aí o quanto eles são parecidos com os óleos que a gente já está mais acostumados a usar no nosso dia a dia para ver potenciais novas aplicações, tanto para alimentos ou para cosméticos, enfim. E os objetivos desse projeto, então, foi obter um perfil químico abrangente e ultra detalhado do maior número possível de óleos e manteigas de espécies nativas da Amazônia. E para isso, otimizar e aplicar métodos analíticos empregando várias técnicas de espectrometria de massas para analisar, caracterizar tanto a composição majoritária quanto minoritária, polar e apolar dessas amostras, e realizar a comparação, né, dessas amostras com amostras mais triviais do nosso dia a dia, e também avaliar a mudança na composição desses óleos e manteigas da Amazônia em função da adição de óleo de soja, já prevendo uma possível adulteração desses óleos, né, com óleo de soja, mas a gente também pretende fazer com outros óleos, mas começando com óleo de soja, que é geralmente o óleo mais usado para fazer adulteração. Então, para fazer a análise da composição majoritária, a gente utilizou técnicas bem comuns, né, como análise de quantificação de ésteres metílicos de ácidos graxos, por GC, e utilizou a análise dos triacilgliceróis intactos por infusão direta, né, e análise por elétron spray e Q-TOF. E também a gente fez a caracterização desses triacilgliceróis através dos espectros de MS-MS, fragmentando eles, né, e comparação com o banco de dados do Lipid Maps, que é como se fosse uma biblioteca de lipídios online. A gente fez o perfil de voláteis por Headspace e fizemos também os compostos minoritários através de uma extração líquido-líquido polar com metanol e análise desses compostos por UPLC também e MSE, num Q-TOF também, num Zivo G2XS na Waters, no laboratório de aplicações da Waters.
E para esse caso, a gente fez as nossas próprias bibliotecas, utilizando compostos que já tinham sido previamente reportados para aquele gênero e espécie, não importando se foi para as folhas, para os frutos, para a madeira, porque a gente imagina que se aquilo passou para o óleo, em algum momento ele pode, aquele metabólito secundário, em algum momento pode ter estado em algum lugar da árvore, né? Então, a gente fez bibliotecas específicas de metabólitos secundários já descritos na literatura para aquele gênero e espécie, para facilitar a nossa identificação de compostos de metabólitos secundários, que são amostras muito complexas. Então, aqui a gente tem o exemplo, eu não vou mostrar todos os resultados, porque são infinitos resultados desse projeto, mas somente alguns. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos triacilgliceróis, dos espectros de varredura de íons totais em modo positivo, mostrando os triacilgliceróis. Então, por eles terem diferentes ácidos graxos na composição, então eles têm diferentes triacilgliceróis, obviamente. Então, o espectro para o cuba, açaí e para caxi. Então, o cuba tem ácidos graxos menores, açaí intermediário e para caxi, então, ácidos graxos maiores. Então, os triacilgliceróis do pracaxi são mais pesados do que da ucuba, da manteiga de ucuba, por exemplo. E só que para realmente identificar quais são os triacilgliceróis, só realmente fazendo MS-MS, fragmentando cada um desses triacilgliceróis, porque, por exemplo, se a gente assumir, por exemplo, apenas um íon, por exemplo, de massa carga 902, e for na base de dados do Lipid Maps, a gente vai obter pelo menos 64 possibilidades estruturais. Então, existem várias possibilidades isoméricas para esses triacilgliceróis, porque se a gente vê todas as combinações de radicais acilas que resultam nessa razão massa-carga, são infinitas. Então, realmente, só fragmentando esses triacilgliceróis que a gente consegue saber quem são esses triacilgliceróis. Não tem como só pela massa exata dizer quem são eles. Então, assim a gente fez. A gente tem estou mostrando um exemplo aqui de íons isômeros que resultam em fragmentos diferentes. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente conseguiria diferenciar, por exemplo, a trioleína desse outro triacilglicerol que tem C18.0, C18.1, C18.2. Teoricamente, eles são isômeros, mas geram fragmentos diferentes. Então, dessa forma aqui, eu estou mostrando 3 espectros de MS-MS diferentes para o mesmo íon precursor, mas em amostras diferentes, e gerando espectros de MS-MS diferentes, apesar de ser o mesmo íon precursor, o que demonstra também que a composição de triacilgliceróis varia, né, para diferentes amostras, apesar de ser, teoricamente, o mesmo íon precursor daquele determinado triacilglicerol. Então, dessa forma, a gente fez para todas as amostras e compilamos todos os dados, a identificação de todos os triacilgliceróis para todas as amostras. Então, a gente conseguiu identificar mais ou menos de 50 a 80 triacilgliceróis por amostras. A análise, a obtenção do dado, os MS-MS são basicamente rápidos, mas a interpretação desses espectros ela é na unha, então ela demora mais ou menos umas 2 semanas, cada uma delas. Porém, a gente conseguiu traçar, obter um perfil mais detalhado, já reportado na literatura para esse tipo para óleos vegetais de um modo geral, né? E aí a gente consegue também aqui ter uma visualização da composição de triacilgliceróis aqui, por exemplo, para os 10 íons mais abundantes na amostra de óleo de pracaxi, por exemplo, a composição de triacilgliceróis, incluindo isômeros. E aí a gente comparou também, como eu falei, as amostras de óleo amazônico, óleos e manteigas amazônicas, com amostras de óleos e manteigas do nosso dia a dia. Aqui a gente tem a manteiga de babaçu e a manteiga de leite de vaca, por exemplo. A gente observa espectros de massa
bem semelhantes, né, com relação aos triacilgliceróis. E a gente fez análise de componentes principais para isso, claro. E aí a gente vê algumas tendências, não necessariamente separação de grupos, mas tendências. Então a gente observa que subindo em PC2 em valores negativos e PC1 a gente observa que a tendência das manteigas com triacilglicerol de ácido graxo de cadeia média, que é o grupo do óleo de coco, por exemplo, que é chamado de óleo, mas na verdade é uma manteiga, né, cheia de ácidos graxos de cadeia média. Descendo aqui em PC2 e subindo em PC1, a gente já tem as manteigas com outra característica, são as manteigas que são sólidas porque tem alto ácido esteárico, mas também tem um pouquinho de ácido oleico, que é o caso do sebo bovino. Indo um pouquinho mais para valores positivos de PC1, a gente já começa a ter o grupinho do azeite de oliva, e aí você já começa a ter caindo aqui também as amostras de patauá, o óleo de açaí, andiroba, buriti, que são amostras que apresentaram alto teor de ácido oleico, que é uma característica interessante, né? Gordura monoinsaturada. E subindo aqui, mais ainda em PC2, e descendo aqui em PC1 de novo, a gente já começa a ter a tendência, né, dos óleos com alto ácido linoleico e linolênico, né, que são aí já o grupinho do óleo de soja, por exemplo. E aí, o único óleo amazônico que caiu nesse grupinho foi o óleo de murici. E aqui tem o grupo do óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, aqui um pouquinho mais para baixo, e, interessantemente, a margarina, que basicamente as 3 marcas que eu analisei, a composição era muitíssimo parecida com o óleo de soja. E aí, avaliando também agora a adição de óleo de soja para algumas amostras, aqui eu estou apresentando só como exemplo algumas amostras, a gente avaliou para todas, a gente consegue observar que desse PCA a gente já consegue ver que para algumas amostras a detecção da adição de óleo de soja vai ser fácil, para outras nem tanto, e para outras vai ser muito difícil. Por exemplo, para o óleo de graviola, aqui a gente tem 100% graviola, e a gente mal consegue diferenciar, né, conforme a gente vai adicionando o óleo de soja, né, a gente vê aqui a adição o surgimento do íon 798, e outras a dificuldade vai ser média, né, então aqui a gente vai observando, conforme vai aumentando o óleo de soja, vai observando o aumento aqui dessa região dos íons de 896. Já para isso aqui é o óleo de buriti. Já que é um óleo rico em ácido oleico. Já, por exemplo, para amostra de manteiga, vai ser muito fácil, né? Porque o perfil de espectro de triacilglicerose é completamente diferente. Qualquer proporçãozinha de óleo de soja que você adicionar aqui já vai ser gritante. Então, vai ser muito fácil detectar. Então, a gente ainda está trabalhando nesses dados para ver uma forma de quantificar isso. E aí, com relação aos compostos minoritários, né, a gente fez uma extração bem simples, uma extração líquido-líquido com metanol e água, eu acho, para não extrair a parte oleosa e extrair a parte polar, e fizemos uma análise por cromatografia líquida de ultra performance, e esse método de aquisição, que faz a aquisição tanto do espectro de alta energia, que a gente vai ter informação dos íons precursores, e o espectro de baixa energia, que vai ter informação dos íons precursores, e de alta energia, que vai ter informação dos fragmentos. Então, aqui a gente tem um exemplo do óleo de andiroba, em que a gente montou um banco de dados de vários limonoides que já tinham sido reportados para andiroba na literatura,
Então, a gente pôde detectar vários possíveis, né, que a gente fala anotar putativamente, né, vários limonoides presentes nesse extrato. Aqui, por exemplo, um cromatograma de íons extraídos, tipo, íon 733, então a gente detecta 2 picos cromatográficos, o que indica até a presença de isômeros, né? E a gente consegue, nesse software, o Unify, também fazer simulações da fragmentação dele em sílico. Então, a gente consegue tentar identificar, assim, dessa forma. Aqui, para o óleo de graviola, a gente montou um banco de dados contendo 76 compostos, principalmente das classes de acetagenina e alcaloides. E também, da mesma forma, a gente conseguiu fazer também, anotar vários compostos, né? Principalmente acetogeninas, de algumas classes e também vários possíveis isômeros, né? Que eu marquei com cores. E essa análise é interessante porque, pelo perfil de triacilgliceróis, muitas vezes a gente não consegue diferenciar amostras. Então, essa coisa de fingerprint, quando a gente está falando de um conjunto muito grande de amostras, a gente realmente não consegue diferenciar, porque a composição majoritária, muitas vezes, ela é semelhante para espécies diferentes. Mas, quando a gente olha para os metabólitos secundários, ela é uma assinatura muito mais característica do gênero e da espécie. Então, esse perfil de metabólitos secundários, ela é muito mais, ela tem muito mais potencial para garantir que essa amostra é disso mesmo e para autenticidade, muitas vezes, do que o perfil de compostos majoritários, com certeza. A primeira parte do trabalho, né, que foi a composição majoritária, a gente publicou esse ano também na capa do European Journal of Lipid Science and Technology. E era basicamente isso que eu queria falar. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade do espaço, né, a pós em Química da UFRJ, o professor Rodrigo, que me fez o convite. Muito obrigada. Eu queria agradecer aos meus colegas do Labor, né, do Laboratório de Análise Orgânica, da Divisão de Metrologia Química, do INMETRO, em especial a minha aluna, né, de mestrado, a Thaís, que é também bolsista para o Anametro e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do INMETRO. Queria agradecer a Diretoria de Metrologia ligada às Ciências da Vida, a DIMAB, lá do INMETRO, porque a gente fez as análises de proteômica lá. As empresas que me dão suporte lá no INMETRO, a Waters Brasil e a Thermosens, né, que a Waters pelo suporte com o nosso Synapt, que é o nosso QTOF, e a Sens pelo suporte com razão isotópica, aos colaboradores científicos que trabalharam nesses trabalhos todos que eu apresentei aqui, o professor Marcos Eberlin, que agora está na Mackenzie, o doutor Alexandre Ferreira, do Cenpes, Petrobras, e o Michel Murgo, da Waters Brasil. Com relação ao auxílio financeiro, né, a FINEP e a FAPERJ, né, pelo financiamento, e a Embrapa e a Amazon Oil pelo fornecimento de algumas amostras desses trabalhos. Então, eu agradeço a todo mundo que prestigiou aí o trabalho e peço desculpas porque eu estourei o tempo. Obrigada. Obrigada. Maíra, se você quiser parar de compartilhar a sua tela, porque acho que você consegue ver a gente. Tá bom, vou fazer isso sim. Foi. Pronto. Bom, então, como o professor Daniel falou, né, ótima palestra, muito interessante, vocês fazem coisas muito diferentes, né, amostras muito diferentes umas das outras. Sim. A gente tem um monte de pergunta aqui no chat, tem gente também que levantou a mão. Então, acho que eu vou dar prioridade ao pessoal que levantou a mão para fazer a pergunta e depois a gente vai para o chat.
Pela ordem aqui, a Beatriz Hoffmann, eu não sei se falei certo o sobrenome, foi a primeira a levantar a mão. Uhum. Fui eu. Vou tentar abrir a minha câmera, mas ela está muito boa. Professora Maíra, muito obrigada pela apresentação, foi ótima, muito esclarecedora. Eu fiz engenharia, então isso é muito novo para mim. Comecei agora no programa de mestrado. Enfim, a minha pergunta foi mais na parte do pinhão manso. Eu queria saber que você apresentou amostras de diferentes locais do país, né? Recebeu amostras de diferentes locais do país. Eu queria saber se os agrotóxicos, o quanto eles influenciam primeiro no seu preparo das amostras e na razão isotópica. Aí depende se os agrotóxicos vão passar para o óleo, se eles vão estar em concentração muito alta, mas eu acredito que não, né? Porque como eu vou estar extraindo o óleo, e eu acredito que os agrotóxicos, se eles passarem para o óleo, eles vão estar em concentração relativamente baixa, certo? Eu acredito que não seja suficiente para alterar a razão isotópica ali, pelo menos de carbono, do material, do óleo. Eu acredito que não, a não ser que esteja em consideração, assim, em porcentagem, que eu acho que não seria o caso. Mas, e também, assim, a não ser que o agrotóxico causasse um efeito tão drástico na planta, ao ponto de alterar alguma coisa, algum processo metabólico da planta também, a ponto dela discriminar o CO2 de alguma outra forma, o que eu acho também que não ocorre. Assim, eu não sou engenheiro agrônomo, eu posso estar falando uma barbaridade, mas assim, eu imagino só se fosse nesses dois casos, o que eu acho que não acontece. Mas assim, eu não sou assim a pessoa mais indicada para dar essa resposta. Mas eu imagino que não. Eu imagino que não, porque os processos de acúmulo de lipídios, eu acho que eles não sei se eles são influenciados pela presença de agrotóxico. E em questão de contaminação, eu acredito que o nível de contaminação não chega a ser um nível considerado a ponto de atrapalhar, ou seja, de ter uma contribuição, de somar com a, por exemplo, a razão isotópica do agrotóxico se somar com a razão isotópica do óleo e alterar a razão isotópica do bulk total que eu vou estar medindo. Eu acredito que não. Mas, assim, eu teria que ler a respeito, mas eu diria que não. Mas não tenho certeza. Seria melhor perguntar para alguém da Embrapa, assim, mas eu diria que não. Tá bom, professora, obrigada, hein? Nada. Agora a Raquel dos Santos. Não sei se ela está aí ainda. Oi, estou aqui, professora. Boa tarde, professora Maíra. Boa tarde. Eu tenho duas questões aqui, só me perdoe a ignorância que eu ainda estou aprendendo sobre não tem nada de ignorância, para com isso. E aí eu fiquei confusa sobre a questão lá do whey protein. Quando a senhora falou sobre a identificação da origem da proteína, que é onde eles podem aí acabar enganando o consumidor final. A imunoglobulina, ela tem uma origem única da proteína do leite ou ela pode ser encontrada em outras proteínas de outras origens também? Nesse caso a gente está usando o banco de dados, ela vai estar presente no banco de dados do Boi-Taurus. Não vai estar presente no banco de dados das outras espécies que a gente vai estar usando para buscar novas fontes de adulteração, entendeu? A imunoglobulina ela não vai estar no banco de dados do trigo e etc, entendeu? Vai estar relacionada a Boi-Taurus, entendeu? Então, porque aí a gente está olhando aí o padrão de fragmentação, e aí vamos fazer essa comparação com esses bancos de dados. Mas o padrão é o mesmo.
se ela estiver presente em outras origens, né, no trigo, no arroz, a fragmentação vai ser a mesma, então ela não poderia dar um resultado errôneo nessa análise aí? Não, porque nesse caso a gente só vai identificar as proteínas que estão presentes naquele banco. Se não está presente no banco, ela não vai identificar. Ah, então pode ser que, vamos supor, ali no trigo ela não esteja presente, a imunoglobulina. Isso, não, exatamente, não vai ter imunoglobulina no banco, vai estar no banco do Bostauras, entendeu? Entendi, tá bom, então é uma coisa bem específica. E com relação ao óleo, a extração aí do pinhão, mais uma coisa que eu fiquei um pouco confusa sobre a questão da variação isotópica. Qual é o impacto no produto final que essa variação pode causar? E, complementando essa pergunta, micro-organismos que possam conviver com a planta, eles podem causar uma variação isotópica? Não, assim, ele não vai causar um impacto, assim, na performance, na qualidade do produto final, assim, o valor isotópico está fora do especificado. Não é esse o objetivo. É com relação à caracterização da matéria-prima mesmo. Igual, por exemplo, a razão isotópica ela é muito utilizada, por exemplo, para verificar a adulteração. Por exemplo, para vinhos, para ver se a gente ver se alguém adicionou açúcar de cana em mel. Então, isso, na verdade, é para traçar um parâmetro relacionado e característico do pinhão manso. Ela não está relacionada a um controle de qualidade, é um controle de matéria-prima. Ah, perfeito. É um controle de matéria-prima. E micro-organismo é outra pergunta que, assim, também já foge um pouco da minha área, assim, né? Seria mais uma coisa de microbiologia, mas eu também acredito que não. Só se, assim, tivesse um processo muito degradado, que aí causasse uma degradação muito grande do valor, do óleo, enfim, poderia causar algum tipo de fracionamento isotópico já no valor final, do óleo, do produto final, mas, assim, coisas pequenas. Eu não acredito, assim, por exemplo, vai deixar de ser uma assinatura isotópica de planta C3 para virar uma planta C4. Não. Acredito que pequenas variações podem ocorrer, mas não coisas assim muito grandes, muito marcantes, não. Mas, novamente, não é muito realmente a minha área de pesquisa, né? Essa parte de agricultura e microbiologia. Não, tudo bem, professora. Muito obrigada. Mas eu acredito que não. Não vou falar não. Pequenas variações podem ocorrer sim, mas nada significativo. Tá bom, professora. Muito obrigada. Parabéns. Imagina, obrigada. Obrigada, Raquel. Agora é o Lucas Barros. Professora, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Obrigada. A minha pergunta é mais sobre a técnica. Eu queria saber melhor qual a importância de fazer uma análise do íon precursor. Porque isso é importante. Para complementar, também queria saber como você analisa isso, se você faz analisa o possível mecanismo de fragmentação ou é só por comparação de base de dados mesmo? O íon precursor vai te dar informação sobre a estrutura, né? Sobre a massa molecular, né? Daquela entidade que você está analisando, né? É o que muitas vezes você perde quando você está fazendo uma análise por ionização por elétron, né? Que você tem muita fragmentação e aí você acaba perdendo essa informação do íon precursor e aí você acaba sem saber qual é aquela, vamos dizer, a fórmula molecular que gerou aquele monte de fragmentos. Isso aí é muito ruim, né? Você não sabe quem é aquele cara ali que está ali, né?
Então, eu considero, né, uma informação muito importante no espectro de massa ter o íon precursor. E, assim, em alguns momentos, tem de tudo, né? Tem momentos que a gente faz o MS na mão, senta e interpreta, né? Quando são analitos tipo metabólitos secundários, o trabalho da Madeira foi assim, foi 1 a 1, selecionando o íon precursor, fragmentando na mão, vendo literatura, aí ver, enfim. Agora, tem aí o dos óleos vegetais, são triacilgliceróis, então a gente vai em bases de dados específicas, que já tem aí tudo já calculadinho, certinho, quais são as fragmentações são muito bem definidas, os triacilgliceróis se fragmentam daquela forma, não sai daquilo, então já tem todos os fragmentos característicos calculados, tudo certinho. Então, é só basicamente você copiar a lista de fragmentos, jogar dentro do site e ele já te dá lá os matchings, quais identificou. E aí você admite, cria seus critérios de filtro. Só vou selecionar só vou aceitar os triacilgliceróis que identificou 17 de 18 fragmentos. Aí você cria seus próprios filtros de qualidade. Agora, tem casos que não tem como você fazer na unha. Proteômica, antigamente se fazia, mas aí se identificavam poucas proteínas. Hoje em dia, a gente já está falando de 3.000, 5.000 proteínas, então aí você usa realmente softwares para fazer isso, né? Não tem como fazer na unha mais essa quantidade de dados. Metabolômica também, né? Que é a abordagem que eu usei, que eu apresentei no último trabalho, né? Então, a gente montou bibliotecas, salvando as estruturas em ponto mol, alimentando as bibliotecas, e aí o software vai lá no dado, procura o íon precursor, calcula o erro de massa, faz a simulação da fragmentação em sílico, aí vê se tem os fragmentos possíveis. Então, o software ajuda muito nesse caso. Que mais? Então, depende do caso. Tem caso que dá para fazer na mão, tem caso que não dá. Tem para tudo. Não, é legal que, comparado com o método tradicional, que é mais simples, né, melhor dizendo, é muito mais preciso, né, mais confiável. Eu acho interessante. Assim, quando a gente usa GC, MS, aí você tem a biblioteca lá, ionização por elétron, padrão, 70 elétrons-volts, aí você chega a respirar aliviado, né? Você tá ali na zona de conforto, você sabe que nada vai sair, tá tudo ok, a biblioteca tá ali, não tem nada de diferente. Mas quando você sai daquilo, né, você tá falando de electron spray, tá falando de coisas que você não tem em uma biblioteca padrão, aí você começa a ficar meio nervoso, né? Então, tem que buscar alternativas para identificar as coisas. Obrigado, professora. Nada. Obrigada. Lucas, agora é o Gabriel Nunes. Oi, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, professora. Eu gostei bastante. Obrigada. Eu tenho uma pergunta que abrange um pouquinho mais. É que recentemente eu também tive outra apresentação sobre Inmetro e eu achei muito interessante, porque isso são coisas que a gente não vê muito na graduação, por exemplo. Antes de eu passar para o pós, não vi muito sobre validação de método, né? Uhum. E aí eu estou achando muito interessante essas apresentações. Só que quando eu fui pesquisar, por exemplo, alguns métodos do Inmetro, nos relatórios que eu encontrei, não tinha a parte dos métodos, tinha assim, uma breve descrição. Eu não sei se talvez seja o relatório que eu peguei tenha sido voltado mais para o consumidor final, uma coisa mais simples, entendeu? Ou se tem algum outro lugar para acessar, porque eu quero muito começar a também explorar mais a parte do método, que eu acho muito importante a gente ter uma validação dos métodos, né? Uhum. É que eu consigo ver os métodos ou não sei.
Na verdade, a gente tem um guia, né, de validação do Inmetro, que é o DOC-SEGEC 008, que ele acho que é público, mas se você quiser eu posso te passar, meu e-mail está no final da palestra, ou então pode pegar com o professor Rodrigo, enfim, pode digitar meu nome no Google, deve ter meu e-mail em algum lugar. Aí tem um guia, né, para validação de métodos, né, da SEGEC. E, assim, o que eu mostrei aqui hoje são métodos de pesquisa, né, não envolveram muita validação, assim, validação, né, certinha e tudo mais, mas, assim, todos eles com enfoque metrológico, mas, assim, métodos super alternativos, né, razão isotópica, não tem aquela coisa de triplo quadrupolo, limite de detecção, codificação, mas a gente tem várias publicações, artigos científicos mesmo, até para produção de material de referência, validação de método, uma lista enorme de publicações que descrevem todos os métodos. Eu acho que no seu caso seria mais interessante você olhar as publicações dos pesquisadores mesmo, porque os relatórios, eu não sei quais foram os relatórios que você viu, mas realmente tem alguns relatórios que vão para os consumidores finais, assim, o relatório que, eu não sei qual foi o relatório que você viu, que realmente não entra muito detalhe, vai só assim, analisou, e aí o resultado foi esse, estava conforme, não conforme, e aí bota aquele xizinho, verdinho. Foi bem isso. E aí não vai entrar realmente muito detalhe. Daí você tem mais os relatórios de ensaio, relatório técnico, e aí eu não sei se isso fica disponível só para os clientes ou se isso fica disponível público. Eu acho que fica só para os clientes. Daí eu acho que as pessoas não têm acesso a isso. Mas eu acho que no seu caso seria interessante você dar uma olhada no DOC-SEGEC 008, que eu acho que tem na internet. Muita gente tem esse documento. E nas publicações das pessoas que trabalham com mais validação, né? Tem muita publicação lá do laboratório de validação e material de referência, para pegar aí as dicas, os pulos pulo do gato, tá bom? E aí, qualquer coisa, sempre em contato comigo que eu te passo informação, artigo, documento, tá bom? Tá, beleza. Obrigado. Nada. Obrigada, Gabriel. Posso continuar fazendo as perguntas? Maíra, tem mais aqui. Pode. Eu tô a tarde toda. Separei a tarde toda. O próximo é o Alexandre. Alexandre Narcelli. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Aham. Tá. Parabéns pela apresentação. Em primeiro lugar, foi uma apresentação bastante didática, achei bem interessante. Obrigada. E eu vi que você falou sobre vários tipos de massas diferentes, né? Métodos de injeção diferentes, analisadores diferentes. E recentemente tomei conhecimento de um tipo de massas que ele é chamado de ambiente MS, que é basicamente um tipo de massas que você não precisa preparar a solução para analisar essa solução. Você não precisa preparar a amostra, né, para analisar a sua amostra. Então você pode botar um sólido lá dentro e analisar assim mesmo. Eu queria saber se existe algum desafio tecnológico nessa sua área de atuação que seria solucionado pela aplicação desse tipo de massas. Alguma dificuldade específica, eu quero dizer, que te vem à mente, que poderia ser superada pela aplicação desse tipo de tecnologia mais avançada que a gente já tem hoje. Assim, a gente, na verdade, está doido para ter um massas desse ambiente, porque várias análises a gente consegue fazer de forma super rápida, até essa análise da madeira a gente está querendo muito fazer com massas ambiente, a análise de óleo a gente consegue fazer também com massas ambiente, enfim, quase todas as amostras que eu analisei com extração a gente consegue fazer com massas ambiente. O desafio maior é quantificação, né, com ele, né, porque é meio difícil fazer quantificação nesse caso, porque você não tem muita
reprodutibilidade ali do processo de dissorção dos analitos para a fase gasosa, transferência dos íons que estão na superfície para a fase gasosa, para o massas. Então, isso é um desafio. Tem gente trabalhando para demonstrar que é possível fazer quantificação com massas ambiente, mas eu sou muito tradicional nesse sentido. Eu acho que para complicar o que é fácil, é melhor usar o que já é... Entendeu? Para complicar o que é fácil, eu prefiro usar o que já é bem estabelecido. Então, iria preferir usar um triplo quadrupolo, né, que já tem os protocolos de validação todo muito bem definido, com cromatografia, né, tudo certinho. Mas, assim, várias aplicações a gente poderia fazer para screening rápido de produtos, ver se uma amostra está adulterada ou não. Eu acho que massas ambiente é o futuro, né? É o futuro, assim, da espectrometria de massas. E a possibilidade de você... a gente também tem aí, no futuro breve, né, a possibilidade de estar querendo investir também no massas portátil, né, para fazer análise e para verificação mesmo de produtos. Então, para levar realmente massas até o local do comércio, enfim. Então, aí, nesse caso, precisa de uma fonte ambiente mesmo, né? Então, realmente, massas ambiente vai tirar o gargalo aí de muitos tipos de análise e facilitar muito as análises de massas aí para diversas amostras, e que você realmente não precisa preparar a sua amostra, é só encostar uma probe ou tomar uma pequena alíquota da amostra e inserir dentro do equipamento. É muito, muito mais fácil, realmente, mas tem esse limitante de não conseguir quantificar, né? Ah, entendi. Obrigado. Achei realmente muito interessante esse massas ambiente. Parece uma coisa muito distante pensar que isso poderia acontecer há um tempo atrás. Não, e tem vários tipos de massas ambiente, na verdade, a fonte, né, tem DESI, tem DART, hoje em dia tem aquela canetinha, né, não sei se vocês já ouviram falar, né, aquela canetinha que detecta câncer. Tem uma outra que é tipo um bisturi elétrico, que você vai cortando o tecido e ele vai ionizando as moléculas, que vai cortando. Nossa, tem uma infinidade de massas ambiente, né? E ambiente é tudo que você não precisa estar dentro de uma câmara fechada. Aí você pega a amostra e coloca assim perto da entrada do massas, ou você tem uma probe, né, um canal que sai do massas e essa probe vai até a sua amostra através de uma tubulação. E aí você tem vários tipos, nossa, muitos tipos de fontes ambiente. É bem interessante mesmo. Entendi, obrigado. Eu queria saber se eu podia fazer uma outra perguntinha rápida, que eu fiquei com uma dúvida em um outro ponto. Pode, rapidinho. Tá, rapidinho. Que você mencionou também, ainda falando sobre tipos de massas, né? Um massa específico para razão isotópica, foi isso mesmo? Sim, sim. Então, porque normalmente a gente consegue medir razão isotópica com massas que a gente usa no laboratório para outras finalidades, não consegue? Seria para maior especificidade? Como é que seria isso? Para maior precisão? Na verdade, o massas que eu falei, para específico para razão isotópica, na verdade não é nada demais, ele é só um analisador com setor magnético, né? E coletores de Faraday. Não tem, a fonte dele é uma fonte de ionização por elétron também, não tem nada demais. A única questão é que você precisa converter a sua amostra num gás de trabalho que vai ser comparado com um gás de referência. E aí, por exemplo, para fazer razão isotópica de CO2, de carbono, você precisa converter tudo de carbono que tem nas suas moléculas ou na sua amostra
como um todo, né? Se você quiser analisar o carbono total da sua amostra, você precisa converter ela totalmente em CO2 e comparar ela com o gás de referência. Se for nitrogênio, você tem que converter tudo de nitrogênio que tem na sua amostra em gás de nitrogênio. Então, você precisa desses inlets para fazer essa conversão. Mas, em termos de massas, é a ionização por elétron, né, com algumas pequenas modificações, não é 70 eletronvolts, é um pouquinho mais a ionização. Aí você tem alguns dispositivos de aceleração, extração desses íons formados. Depois é um setor magnético de baixa resolução e coletores de Faraday. Então, é basicamente isso, o espectrômetro de massa. Mas, assim, eu disse que é um espectrômetro de massa especial porque não é, assim, um TOF, não é um ion trap, não é um massas que a gente está acostumado a ver no laboratório, assim. A gente tem que comprar um espectrômetro de massas de razão isotópica, não é um massas, assim, qualquer. Sabe? Vou comprar um QTOF e quero medir razão isotópica. Tem que ser um espectrômetro de massas de razão isotópica. Ah, entendi. Entendeu? Tá, obrigado. Nada. Obrigada, Alexandre. Eu vou passar para o professor Daniel. Daniel, que ele falou que tem várias perguntas no chat, são parecidas, ele compilou várias perguntas numa só. Uhum. Na verdade, essa do Whey foi só uma encomenda, né? A Anvisa chegou para o Inmetro e se perguntou se a gente poderia fazer essa campanha, né? Na verdade, assim, não é uma consulta, né? Não tem, assim, vamos dizer assim, uma hierarquia, nem nada, né? Mas, assim, não virou nenhum regulamento, não virou nada, assim, virou só uma campanha, assim, de conscientização, vamos dizer, né? E os produtores ficaram de olho, né? Depois eu até participei de um workshop com alguns produtores. Enfim, aí a ideia é mostrar, né, para a sociedade que o método consegue atuar, né, consegue desenvolver os métodos e consegue, assim, dar uma resposta à sociedade, né, sobre a qualidade dos produtos e que consegue atuar, né, para fazer essa verificação. Que se tiver algum problema em algum determinado setor, o Inmetro é capaz de atuar naquele problema sobre em qualquer setor, seja no setor de ambiente, ou no setor de alimentos, ou então, assim, se tem algum problema, precisa de um material de referência para alguma análise, por exemplo, para frango, algum problema de antibiótico em frango, aí o mapa pede ao Inmetro, vocês podem fazer, aí a gente produz um material de referência para os laboratórios do mapa, validarem seus métodos. Então, é tudo meio assim, uma encomenda, uma consulta, mas não é nada assim muito uma obrigatoriedade, uma relação hierárquica. E essa questão da madeira foi uma iniciativa nossa, assim, para falar a verdade. Não foi uma encomenda do IBAMA, nem nada, foi um projeto que a gente realmente teve iniciativa de fazer, por entender que isso é um comércio ilegal e movimenta milhões, né, e bilhões, e hoje em dia o Inmetro está vinculado ao Ministério da Economia, né, e então a gente, de certa forma, é responsável pela qualidade dos produtos que estão sendo comercializados no Brasil. E atuar nisso é um dos papéis do Inmetro, né? Garantir a conformidade dos produtos brasileiros, principalmente para o mercado exterior. Então, o papel do Inmetro está muito ligado a isso.
Então, é uma iniciativa nossa, assim, muitas vezes, as iniciativas, elas ocorrem de baixo para cima também. Então, esse projeto da Madeira foi um exemplo disso. Próximo ano eu espero ter novidades sobre isso. Boas novidades. Isso. Oi, boa tarde. Dá para me ouvir? Dá sim, Virginia. Primeiro, obrigada pela apresentação. Boa tarde. Parabéns. Obrigada. A minha pergunta é com relação à análise dos óleos amazônicos, né? Queria saber se vocês conseguiram, em diferentes amostras, né, em amostras coletadas em diferentes locais da Amazônia, se vocês conseguiram observar algum tipo de variação nas composições desses óleos. Na verdade, não. Assim, o perfil de triacilgliceróis foi muito reprodutivo e de metabólicos secundários também, o que me deixou bastante impressionada. É claro que eu gostaria de ter analisar mais amostras por espécie, né? Eu não consegui ter acesso a muitas amostras. Mas foi bem reprodutivo. Para os triacilgliceróis, de certa forma, eu esperava isso, né? Porque tanto para os triacilgliceróis quanto para os metabólicos secundários era de certa forma, esperado. Talvez um perfil que não reproduziu direito foi dos voláteis, componentes voláteis, mas aí era mais esperado. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer alguma publicação em cima disso, porque ficou bem caótico, assim, cada amostra deu uma coisa. Mas, não, talvez sim, não sei. Mas com relação às amostras para o perfil de triacilgliceróis e para os metabólicos secundários, não, foi bem reprodutivo mesmo, assim, bem, para cada amostra foi bem parecido uma da outra. Entendi. Eu perguntei porque às vezes a gente observa para a mesma espécie uma diversidade genética, né, dependendo do local. Mas também, aí nesse caso, pode ter sido porque elas, eu não tenho certeza, provavelmente elas vieram da mesma região, assim, né, não deve ter tido porque eu recebi tudo da mesma empresa, né, então, na verdade, foram lotes diferentes, mas elas devem ter vindo, assim, da mesma floresta, né, eram, tipo, anos de produção diferentes, momentos de produção, tipo assim, safras diferentes. Mas não sei até que ponto a região geográfica, né, da colheita das sementes foi diferente, né? Nem eles sabem, porque eles compram as sementes. Eles não produzem, eles não têm, assim, a fazenda, sei lá. Eles compram as sementes dos produtores, né, das famílias, né, que trabalham com isso lá. Então, nem eles têm como saber de onde é que veio aquelas sementes. Esse saco aqui veio daquela floresta tal. Acho que não dá para saber, assim, não sei. Então, mas veio daquelas bandas, aquelas bandas da Amazônia. Mas, assim, então, eu acho que é por isso que não teve muita essa variação. Mas, assim, é uma empresa com maior produção, né? Então, a Amazon Oil, então acho que não sei se tem outra que produz nessa proporção, né? Aqui no Brasil. Então, nem sei se eu ia conseguir outras amostras. Entendi. Obrigada. Nada. Obrigada, Virginia. Gente, eu vou chamar aqui para uma última pergunta, até porque está dando nosso horário, mas eu acho que se alguém ainda tem muita pergunta no chat, tá?
Acho que a Maíra disponibilizou já, né, o e-mail, é fácil achar o e-mail dela, se alguém quiser, acho que mandar as perguntas, a gente pode até depois encaminhar para ela todas as perguntas do chat, acho que... Pode, eu respondo. Então, enfim, gente, então quem ficou ainda com dúvida, eu vou chamar agora só o Luan, tá? Mas quem do chat, que a gente não conseguiu fazer as perguntas, que era muita coisa, quem ainda ficou com dúvida, manda e-mail para a Maíra, tá? E aí que ela responde para vocês, tá? E aí depois, então, nessa pergunta, a gente vai dar um último aviso, ok? Então, Luan. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, sim. Certo. Parabéns pela apresentação, foi ótima, foi bem didática mesmo e, assim, Obrigada. Bem clara. O que surgiram de dúvidas foi mais algumas curiosidades relativas a algo ligado ao trabalho. Basicamente, é só aquela questão que você falou sobre o biodiesel, né, do pinhão manso. Você fez a análise isotópica e você até comentou que teve, na época, né, que surgiu essa questão do biodiesel, foi meio que uma febre, né, vários grupos de pesquisa tentando obter biodiesel de várias fontes. Eu tive contato com alguns grupos desses e eu sei que teve gente que tentou produzir biodiesel do óleo da mamona, da semente do girassol, várias fontes mesmo, até de vísceras de peixe, como o pessoal daqui da região onde eu moro, que é pesqueira, eles buscavam essa questão dessa fonte, né, usar esse recurso que seria jogado fora para produzir biodiesel e fazer, né, digamos assim, ter alguma outra fonte de renda. E me surgiu essa curiosidade, o que levou vocês, qual foi o critério que levou vocês a escolher o pinhão manso para fazer essas análises? Se teve algum critério, se vocês fizeram com outros tipos de biodiesel, e eu queria saber a respeito disso. Na verdade, a gente queria uma oleaginosa que não tivesse tido o valor isotópico ainda reportado na literatura, e a gente, na verdade, a gente estava mais focado no método, a gente queria demonstrar e validar, né, o método para a transesterificação e demonstrar a importância de utilizar padrões internos para fazer análise isotópica, para fazer essa análise isotópica por cromatografia gasosa. Então, a gente meio que uniu o útil ao agradável. Vamos pegar uma oleaginosa que não se tem o valor isotópico ainda, reportar o valor isotópico dela, todo certinho, bonitinho, rastreado, e desenvolver um método que vai servir não só para análise de biodiesel, mas essa análise é super feita para a área de alimentos também. Então, se faz para azeite, para adulteração de azeite, essa é uma análise muito feita, análise isotópica de azeite, para ver a adição de outros óleos. Então, foi mais com esses objetivos. Não tinha o valor isotópico na literatura e para demonstrar o fracionamento isotópico da transesterificação e propor esse método utilizando dois padrões. Um para corrigir o fracionamento isotópico da transesterificação e outro para corrigir qualquer eventual fracionamento isotópico do método de análise por GC e RMS, né, razão isotópica. Então, foi mais por isso. E também, na época, o pinhão manso estava em alta, né? Assim, nessa época, porque esse trabalho a gente começou, acho que em 2014. Então, a gente conversou com o pessoal da Embrapa, eles tinham várias sementes. Aí eu pesquisei literatura, não achei nada de razão isotópica para isso. Aí foi mais ou menos essa ideia. Realmente foi o que eu vi. O pinhão manso, ele era um das que, digamos, foi bem cotado. O pessoal queria muito fazer da semente da mamona, né? Teve muita gente que produziu aqui na região Nordeste, mas aí viu-se que não era um biodiesel de boa qualidade, e muita gente teve prejuízo porque plantou achando que ia dar certo e não deu certo. Então, eu achei interessante, queria saber o critério justamente pensando nisso, que teve sementes que foram constatadas como ruins, né? Aliás, sementes não, fontes do biodiesel, ele foi considerado de baixa qualidade, vamos dizer assim, outras, como é o caso do pinhão manso, que eu vi que foi uma bem cotada, mas achei interessante. E uma última pergunta, coisa rápida mesmo, só para saber, por exemplo, como você falou no laudo ali da questão do whey protein, né, daquelas análises que vocês fizeram, quanto tempo leva mais ou menos para ser feito esse tipo de avaliação, esse tipo de laudo? Ele leva quanto tempo assim para ser emitido? Eu sei que na parte laboratorial tem todo aquele tempo, aquele prazo, o equipamento mesmo, eu vi que você colocou no slide, que alguns levam 40 minutos para fazer uma certa análise, depois você vai para outra etapa. Então, qual seria um tempo assim para ser finalizado uma análise desse tipo e emitido
um laudo, um parecer sobre esse produto. Um laudo sobre esse tipo de pesquisa, esse tipo de parecer. Olha, depende muito, depende da urgência do cliente. Se você falar para mim que precisa de 1 mês e o equipamento não quebrar, eu vou te entregar em 1 mês. Se você falar para mim que você não está com pressa, eu vou fazer no meu tempo. Não, brincadeira, assim, é porque a gente faz muita coisa, então, claro, se você falar que é super urgente e sua vida depende disso e você precisa dessa análise em 15 dias, e assim, vamos supor, tempo de máquina é o suficiente para rodar tudo em 15 dias, e for uma análise para o, sei lá, o governo federal, sei lá, as sementes que vieram da China. Então, um projeto super, sei lá, uma coisa ultra mega urgente. Vou parar tudo que eu estou fazendo para só ficar fazendo isso e vou calcular qual é o tempo que cada análise dá e vou falar que eu vou te entregar em 1 semana. Mas, assim, agora, se não for uma coisa urgente, eu vou calcular mais ou menos aí o tempo que vai dar e, sei lá, mas assim, um tempo razoável. Esse projeto do Whey, aí a gente demorou, sei lá, uns 2 meses para entregar um laudo. Mas varia em torno disso, 2 meses, 1 mês, 2 meses, mas depende da urgência. Se for um aluno de pós-graduação desesperado para defender, aí a gente tenta fazer em 15 dias. Eu perguntei nesse aspecto, porque, por exemplo, eu já vi algumas universidades que às vezes não têm um determinado equipamento para fazer uma análise, e pedem para alguma universidade que tem para fazer, né? Às vezes a pessoa manda a amostra, mas a universidade também é nesse critério, né? Vai quando o equipamento estiver funcionando, às vezes demora muito para ser feito. E o pessoal, eu já vi fazer, em vez de não só mandar para a universidade, mandar para o Inmetro, né? Que já é uma coisa, dá para algum Inmetro, ou então para alguma instituição privada, que já vai com prazo certinho, né? E era isso que eu queria saber mais ou menos, porque eu já vi, era mais ou menos essa média, 1 mês, 1 mês e meio, às vezes quando você manda para uma universidade que tem o equipamento, pode demorar um pouco mais, só para ter uma ideia de uma faixa de prazo. Já aconteceu da gente receber algumas amostras, até da polícia, e o equipamento quebrar no meio. E aí eu fiquei sem ter como atender, até assim, depois o equipamento consertou, e eu fiz as análises, aí falei, olha, os resultados estão prontos. Aí nunca mais responderam, acho que eles ficaram chateados. Entendo. Mas era mais ou menos essas dúvidas. Tá, mas obrigado pelo esclarecimento e pela apresentação, mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada, Luan. Bom, então acho que a gente finaliza então agora. Muito obrigada, Maíra, de novo. Excelente apresentação. Eu que agradeço pelo convite, pelas perguntas, pelo espaço para divulgar, e eu estou aberta por e-mail, se quiser mandar dúvidas, eu vou responder e entrar em contato, tá bom? Obrigada, muito obrigada, Maíra. Gente, obrigada a todo mundo e até quarta-feira que vem. Obrigada, gente.